Eu me inspiro em outras mulheres. Eu, Thalita Bezerra, eu sou jornalista, sou graduada em jornalismo pela Universidade Federal de Pernambuco e fiz mestrado e faço doutorado agora na URGS. Então, a minha atuação agora é na pós-graduação, mas esporadicamente eu trabalho como jornalista também. Bom, com relação ao que eu penso sobre empoderamento, eu acho que inicialmente eu tenho um certo desconforto com a ideia de empoderamento como algo individual, que eu posso adquirir esse poder sozinha, né? Então é uma ideia até meio liberal de empoderamento a partir da vestimenta, né? De empoderamento a partir de determinados signos. Eu entendo o empoderamento que ele sendo possível enquanto classe, a classe mulher estaria empoderada, ela teria poder de modificar a estrutura. E hoje a gente não tem o poder de modificar a estrutura, né? A gente tem buscado, a gente tem forçado as margens da estrutura para adquirir algum poder e a gente tem galgado alguns espaços, ainda são poucos, mas a gente tem conseguido ganhar espaço. Mas daí a dizer que a gente já tem poder, sabe, sobre a estrutura, eu acho muito. A gente busca, eu busco esse poder junto a outras mulheres. Eu sou graduada em jornalismo, entendo o jornalismo como um construtor da realidade, então, como tal, a gente está sempre discutindo sobre o que está posto, sobre as questões que recorrem na sociedade. E como eu falei sobre o empoderamento, não entendê-lo como individual, mas enquanto classe, eu acredito que eu estando na pós-graduação e estando no doutorado, né, hoje em dia, aqui no Rio Grande do Sul são 4 os programas de pós-graduação em comunicação e somando esses 4 programas, que dá mais de 200 alunos, somente 6 deles são negros. Então, eu acredito que a minha localização, tanto no programa quanto nesse lugar, permitem que outras pessoas, observando o meu trabalho, observando que é possível atingir isso, né? Eu atinja outras mulheres e que elas percebam que esse lugar é nosso também. Então, eu acho que dessa maneira é possível que eu atue de uma forma em que outras mulheres elas possam sim unidas, né, e junto comigo nessa união a gente possa alcançar algum poder. Bom, eu entendo que papel social tá ligado àquilo que a sociedade espera que você seja, né? Então, a gente já nasce com papéis pré-determinados. Então, tu é uma mulher, tu vai ter filhos, tu vai cuidar da família, né? Tu vai fazer uma série de coisas que são esperadas desse sujeito mulher. Então, eu acho que nesse sentido, eu subverto um pouco esse papel social que era esperado para uma mulher negra, nordestina, gorda. Tem uma série de expectativas aí que eu acho que eu ando descumprindo. E descumprindo esses papéis, se a gente pudesse pensar que descumprir esses papéis seria ruim, eu já acho que descumprir esses papéis é o que faz com que outras pessoas possam olhar para mim e ver que há outros modos de se viver e de se viver confortavelmente. Confortável com o próprio corpo, confortável com as próprias escolhas. Você não é obrigada a maternar, pelo menos não agora, pelo menos, ou nunca, né? Você não é obrigada a maternar, você não é obrigada a definir sua vida com base nos seus relacionamentos, você pode ter a sua autonomia, você pode ter as suas escolhas para além daquilo que a sociedade diz que você deve ser, né? Então, eu acho que nesse sentido, e partindo dessa subversão dos meus papéis sociais, eu acredito que eu posso fazer com que outras pessoas se inspirem em mim, que elas observem a minha vida, como eu vivo a minha vida, e que elas acreditem que é possível viver de forma diferente daquilo que é esperado para elas. Eu entendo a discriminação desde antes como segregação. É afastar aquilo que é diferente. E sendo uma mulher negra, a discriminação bate à minha porta várias vezes. Muitas vezes, literalmente. É quando alguém bate à tua porta e pergunta pela dona da casa. Não pode ser você. É quando numa reunião ou numa coletiva, alguém pergunta, mas é você o jornalista? Porque não era aquela cara que ele esperava encontrar, ou na verdade não era aquela cor, né? Tem a discriminação com relação
a minha origem. Então, as pessoas estão acostumadas a ouvir o meu sotaque no porteiro. Elas estão acostumadas a ouvir o meu sotaque no gari. Elas estão acostumadas a ouvir o meu sotaque na empregada doméstica. Mas elas não estão esperando ouvir o meu sotaque numa posição de destaque, numa posição de privilégio. E isso é sempre assustador e chega a ser ridículo. E coloco ridículo porque hoje eu consigo rir para a pessoa, para que ela perceba exatamente o que ela fez. Mas é comum que as pessoas me tratem até com certo desdém no primeiro momento, até que elas sejam formalmente apresentadas e saibam quem eu sou, com quem elas estão falando. Eu entendo que a discriminação é o ato de segregar, né? E que o estigma seria o motivo da segregação, né? É o sinal, é aquilo que faz com que as pessoas me segreguem ou segreguem outras pessoas. Elas podem me discriminar porque são racistas como um todo, mas o alvo né, o estigma é a minha cor de pele, é o meu cabelo, é o meu sotaque, é o lugar de onde eu venho, é a expectativa que elas criam em relação ao que eu seria, né? O conhecimento que a faculdade de jornalismo me possibilitou, eu tento trazê-lo para iniciativas em que eu possa ajudar outras mulheres. Então, eu tenho, por exemplo, trabalhado no Facebook com relatos de mulheres que sofrem relacionamentos abusivos. Por outro lado, no Instagram, eu tenho produzido conteúdo de moda e conteúdo de beleza voltado para mulheres negras e gordas. Então, essa é uma questão, é um espaço que eu já sentia que faltava alguma coisa. A gente até vê falando muito em universo plus size, né? Até no jornal aparece muito, mas está muito mais voltado até mulheres gordas que sejam brancas, que estejam dentro de determinado padrão. Não se pode juntar muitos estigmas, né? Às vezes, quando você vê uma campanha, tem 10 mulheres brancas, se eles puseram uma mulher negra, tá ok, já temos a cota, né? Então, é nisso que eu tenho tentado fazer com que o conhecimento que eu adquiri na faculdade possa ajudar outras mulheres. A gente não precisa ter só uma mulher negra num país em que mais de 50% da população é negra, né? Então, eu tenho tentado trabalhar em relação a isso. A educação empodera. Eu gostaria muito de ser convidada para bancos de TCC somente na minha área de atuação. Eu gostaria muito de falar somente sobre jornalismo ambiental, que é com que eu trabalho atualmente. Mas hoje, praticamente todas as bancas para as quais eu sou convidada são bancas para discutir trabalhos relacionados à negritude. Isso porque as alunas negras que recém acessaram a universidade, o ensino superior, elas não veem dentro da universidade professoras negras. Então, esse convite que vem como um espelho, uma possibilidade de enxergar-se no outro, né? Elas podem estar no meu lugar e elas podem ver uma mulher negra falando para elas sobre aquilo que a gente sente, aquilo que a gente vê a partir da nossa experiência acadêmica. Então, eu acredito que vendo hoje onde eu estou e os lugares em que eu tenho alcançado, essas meninas que hoje estão na universidade e que podem mais tarde serem mestres, serem doutoras, serem professoras, elas podem nos ajudar em conjunto, né, nesse somatório de mulheres a, então, alcançar aquilo que a gente espera, que é o empoderamento. Eu me inspiro em outras mulheres.